Hoje, a gente entende dentro da neurociência e da psicologia comportamental que existe uma forma de você se vacinar contra o estresse. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é cortisol alto por muito tempo. Olha só. A Carol Dweck mostrou na década de 90 o seguinte: vamos pegar 2 grupos de pessoas, de adolescentes, de crianças e adolescentes, vamos dar para essas crianças e adolescentes uma prova de escola e vamos deixar elas fazerem as provas, estudar um tempinho e fazer as provas. Num grupo a gente vai elogiar a nota e no outro grupo a gente vai elogiar o esforço de ter estudado. Então a pessoa tirou 9. Pô, parabéns pelo seu 9. Parabéns pela nota, filhão. Parabéns pela nota, não sei o quê. O outro tirou 9. Cara, parabéns por ter estudado e se esforçado. É diferente, é bem diferente. O que ela percebeu acompanhando essas crianças no follow-up? Aquelas crianças que tiveram o esforço elogiado, quando tiraram uma nota baixa, tendiam a continuar estudando mais e não se frustraram tanto. Tá. Aquelas crianças que os pesquisadores recompensaram e elogiaram a nota, então parabéns por ter tirado 9. Quando a criança tirou 7, elas ficaram muito mal. Entendi. Por quê? Porque as pessoas condicionaram ir bem à nota. No outro grupo, o ser bom era estudar. E isso é totalmente diferente, cara. Então, assim, quando você tem um filho em casa, quando você tem adolescente, ou você mesmo que tá aí na sua casa e tá pensando em desenvolver alguma coisa, procure sempre recompensar o processo, o esforço. Faz sentido. Então, o seu filho ficou em 10º na corrida, fala, cara, parabéns, você se esforçou pra caramba, mas se você atribuir mais esforço, pode ser que você aumente o seu ranqueamento. E assim como se ele chegar em primeiro, você fala, ó, isso aí é resultado do seu esforço. Não parabéns. Porque se você recompensar o produto final, ele pode querer achar atalhos para conseguir aquilo. Atalhos para conseguir. E quando não conseguir, significa que se ele só recebeu o parabéns quando estava lá, significa que se ele não está lá, ele não é nada. Não, significa que se ele colar na prova e conseguir é tão bom quanto ele estudar. Exato, cara. É exatamente isso. Então sempre recompense o esforço. A consequência do esforço é uma consequência do esforço. Paquito, cara, você é um cara muito esforçado, velho. Obrigado. Faz merda. Obrigado. Faz. Detona aqui às vezes, esquece de trocar a câmera. Mas o que importa é a intenção. O que importa, velho, é que você é um cara muito esforçado. Obrigado. Você tá aqui com a gente, cara. Obrigado, cara. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Merece um momento, então? Parabéns. Hã? Merece um momento, então? Porra, tá vendo, cara? E aí? Eu fiz o que você me falou e aí veio uma coisa inesperada, cara. Eu não esperava por isso. Eu esperava só um obrigado, não tava nos planos, né? Ai, cara. Mas faz sentido isso que você tá falando, cara. Porque também o contrário também é ruim. Tipo, qualquer coisa serve também. Porque você falou, é ruim você falar que parabéns pelo primeiro lugar... Mas também, parabéns pelo 15º, cara, é isso daí, tanto faz, né? Porque não é assim a vida, né? Não é, cara. E assim, isso é interessante porque, assim, cara, quando você é psicólogo clínico ou quando você tem contato mais com instituições, com adolescentes, etc., a tolerância à frustração hoje da molecada tá muito difícil, cara. Isso pra relacionamento, pra tudo, né? Pra tudo, velho. Tipo assim, eu tenho a impressão muitas vezes que as crianças e os adolescentes, os jovens adultos hoje, quando eu digo jovem adulto, eu digo de uns 15 aos 20, mais ou menos. Tá. Os jovens adultos hoje é uma sensação de que o mundo deve alguma coisa a eles. Exato. Tipo assim, como assim não deu certo? Como assim não funcionou? Mas daí a pessoa não fez. Claro que não ia funcionar, você não fez, você não executou, você não aprimorou, você não se expôs, você não sei o quê. Como se o mundo devesse ser... Exato, e aí você faz um picking de algum processo de alguma coisa que você se escora ali e você reclama em cima daquilo, mas você olha pra pessoa, a pessoa não tá executando, não trabalha, não estuda, só fica em casa no sofá, os pais bancando, não sei o que, e não se desenvolve. E aí você tem esse afunilamento experiencial. Então você
você não começa a não criar repertório. Então, cara, você é uma pessoa que você não consegue falar com uma pessoa, argumentar, você não consegue fazer uma apresentação, participar de uma entrevista de emprego. Uma coisa que eu pego muito comum, as pessoas que eu converso que vão fazer concurso. Muitas pessoas vêm falar comigo para concurso, eu quero estudar melhor, como é que eu faço para melhorar meu rendimento e tal. Muitas pessoas não vão fazer a prova. Por quê? Por medo de Frustração. reprovar, Eu não vou fazer. E não fez, não tem Mas frustração. cara. Exato. Mas daí ela não percebe que ela nunca vai passar se não fizer, cara. E às vezes passar e fazer a prova e ir mal é uma ótima experiência, primeiro, para criar traquejo com a prova e para conseguir medir o quão ruim você tá em algumas matérias para você aprimorar o seu conhecimento. Então, conforme você vai fechando o seu espectro de comportamento e você não se expõe a novos desafios e a novas situações, você impede o erro. E o erro é o que modula o nosso comportamento pro acerto. Se você não erra, você não sabe para onde guiar o carro de novo. É tipo uma baliza. Fechei o carro aqui, vou dobrar antes. Fechei depois, vou dobrar antes. Então, isso é uma das coisas que também está sustentando essa geração menos apta comportamentalmente, que é a falta de exposição. Então, desde não pedir o suco pro garçom, aí tá na praia com o filho pede um picolé, os pais chamam o menino que tá vendendo picolé em vez de pedir pro filho. Essas pequenas exposições são importantíssimas para criar traquejo. Na neurociência, a gente chama isso de inoculação ao estresse. Esse é um termo bom, cara. Inoculação ao estresse. Ao estresse. O que é inoculação ao estresse? Inoculação é um processo... Vacina. Exato. Inoculação é o processo que você faz para criar uma vacina. Exato. Então você pega o vírus, você inocula ele, você desativa ele, pega fragmentos desse vírus, dá uma injeção em você. O organismo entende que tem um invasor que precisa ser combatido, só que ele não é forte o suficiente para te matar ou para te deixar doente. Tanto é que às vezes você toma uma vacina e você fica meio cambaleando uns 2 dias. Seu corpo dá uma... E aí o seu sistema imunológico cria uma memória para quê? Para quando o seu corpo ter contato novamente com aquele vírus, ele já está preparado. Exato. Hoje, a gente entende dentro da neurociência e da psicologia comportamental que existe uma forma de você se vacinar contra o estresse. Porra, isso é interessante pra caramba. Que é o quê? Eu saber disso aí. Não é, cara? Nossa, cara, fala, pelo amor de Deus. Precisando aqui, cara. A pergunta de $1 milhão. Você já fez isso, cara. Já? Você já fez, cara. Sem saber do nome, eu já fez. Como que é? Inoculação ao estresse basicamente é o mesmo processo de você tomar uma vacina, só que em vez de ser o vírus é o estresse. Então, você se submete a pequenas doses de estresse e o seu organismo cria resistência contra estressores futuros. Cria casca. Exato, cara. Cria casca. E você já fez. Se eu falar assim, Vilela, agora a gente vai sair daqui, cara. A gente vai ali pro centro e eu vou te colocar na frente de 100 pessoas e você vai ter que fazer alguma coisa. Entendi. Ou a gente vai ter que fazer esse programa na frente de 100 pessoas. Você faz. Já fiz porque eu fui fazendo isso gradativamente. Você faz. Vai ficar mal, vai ficar ansioso, não sei o que, mas vai fazer. Tem pessoas que se falar isso, acabou, velho. Exato. Sai correndo aqui, ó. Sai correndo. Então, essa ideia de inoculação ao estresse vem de vários estudos, principalmente com animais não humanos, que permite que a gente mensure níveis de hormônios, etc. Tem um muito legal, cara, que foi feito com primatas, com macacos. O que eles fizeram? A gente tem um eixo de resposta ao estresse chamado de eixo HPA. Repete aí, HPA. HPA. Isso. Chamado hipotálamo, pituitária, adrenal. Repete aí, Paquito. Hipotálamo, HPA, hipotálamo, apicultura, pituitária e adrenal. Isso. Boa. Eixo HPA, cara. É um dos eixos mais conhecidos da nossa fisiologia hormonal. Talvez ou mais. Desde 1936, um sujeito chamado Rancelier, um fisiologista, ele percebeu que quando você submete um organismo a algum estresse, esse organismo tem uma resposta endocrinológica, isto é, dá uma bomba de hormônios ali quando você está estressado. O estresse, no caso aqui, a gente entende como, sei lá, vem um leão, entra um cachorro raivoso aqui. Todos nós vamos ter a mesma resposta hormonal. Tá, o corpo... Luta ou fuga. O seu corpo vai liberar adrenalina, o seu intestino vai parar,
A gente sacrifica o Paquito, joga ele no cachorro e fugimos. Beleza, tô vendo que você tá vacinado contra o estresse aí, mano. Espero que seu cachorro esteja vacinado contra o estresse também, né? Pelo meu bem. Então, assim, esse eixo HPA, quando você tá estressado, um dos produtos de ativação desse eixo é o cortisol. Cortisol, todo mundo já ouviu falar alguma vez ou outra, hormônio do estresse, blá blá blá. O que eles fizeram com macacos, cara? Eles pegaram 2 grupos de macacos. Um dos grupos, a macaca estava grávida, nasceu um macaquinho pequenininho e eles deixaram normal. Tá. Outro grupo, esse artigo foi publicado numa revista chamada PNAS, uma revista muito foda americana. Outro grupo, eles pegaram um macaquinho pequenininho e eles submeteram o macaquinho a um pequeno grau de estresse, não nocivo, mas um pequeno grau de estresse, desde criancinha até a adolescência. Qual que era o pequeno grau de estresse? Eles removiam o macaquinho da mesma sala que a mãe por um tempo. Tá. Seria mais ou menos como um moleque ir pra escola. Tá. Pô, muitas vezes a criança que vai pra escola no início ela não quer ir pra escola. Não quer. Chora no carro. Hoje meu filho tem dia que não quer ir, aí acaba querendo. Exato, mas exato. Então o que eles fizeram? Vai ter que sair, vai sair, vai ficar um tempo sem a mãe. O que eles percebiam? Quando retirava longe da mãe, esse eixo de resposta ao estresse aumentava um pouquinho e caía quando voltava com a mãe, ou depois mesmo caía. Era pouco. Era uma dose relativamente controlada. Na idade adulta, eles pegaram esses 2 grupos e eles submeteram a um estresse. Aí, privação de comida, tinha que lidar com o odor de algum tipo de predador, algum estresse mais maior, importante, né? Exato. O que eles perceberam do ponto de vista fisiológico? Eles não conseguem medir porque o macaco não fala, né? Então não tem como perguntar. Mas do ponto de vista fisiológico, eles viram que aquele macaquinho que teve pequenos estressores na infância e na adolescência respondeu liberando menos hormônio do estresse. Quase como se para ele aquela situação não fosse tão estressante. Descontrolável. Por quê? Porque, cara, o organismo já passou por algumas coisas que não foram legais. É por isso que você olha muito, sei lá, você que tá em casa, seu pai, sua mãe. Cara, às vezes a casa tá caindo, sei lá, e os caras tão... Calmo. Tipo assim, levando, sabe? Os mais velhos são os mais... Não, calma, já vai dar boa. E o cara tá, meu Deus, não sei o quê. Cara, já passou, já criou repertório pra lidar com aquela situação. Hoje, muitas pessoas falam que é um comportamento estoico, né? Um comportamento estoico. Você, mesmo frente a uma tempestade, mesmo frente ao mundo caindo, você segue e continua fazendo as coisas que você precisa fazer, porque de alguma forma você já entendeu que aquilo dali é passageiro, ou enfim. E o macaco que não tinha sido exposto a esses pequenos bomba de cortisol. E olha que louco, cara. E qual é a desvantagem disso? Olha que louco, aí que tá, cara. Agora vai fechar um círculo de entendimento na sua cabeça e na cabeça das pessoas que talvez dê até uma certa euforia em entender isso. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de depressão é cortisol alto por muito tempo. Olha só. Cara. Então, cara, se você... A tendência é a gente ter mais gente com depressão hoje em dia. Porque tá sendo super protegido. Não lida com estresse. Daí qualquer coisa. Faz todo sentido. Pensa assim. Isso é uma coisa que as pessoas têm que... chegar meu moleque, já vou dar susto nele, cara. Bota fazer um ao vivo aqui, vai se estressar. O cachorro hoje quase morreu, hein, filho? Tá bem, mas quase morreu. Filho, se acostuma aí, meu. Ele vai chegar, você vai buscar ele na escola e vai falar: filho, então, aconteceu um negócio, teve um terremoto, todos os seus brinquedos quebraram. Não, mas aí que tá. Eu sempre falo isso. O estresse, ele respeita uma curva que é uma curva de sino. É uma curva em U invertido. Então, basicamente, o que os neurofisiologistas e os neurocientistas mostram que estudam isso hoje é que, assim, você não pode ter pouco estresse é ruim pro sistema. Imagina você fazer um stand-up e você não ficar nem um pouquinho ansioso. Isso é uma merda, velho. Você não vai se preparar, não vai... Enfim. Agora, um pouco de estresse é funcional. Agora, se você estressar demais, a performance cai. Também é tão ruim quanto pouco estresse. Exato. Então... eu digo isso sempre pra galera que tá assistindo, né? Se teve corte sobre essa parte, bota esse finalzinho, esse adendo aqui pra pessoa não entender se é isso. Não é estressar a pessoa. Agora, é você encontrar um lugar onde você entende que, cara, mesmo... eu saio da minha zona de conforto, mas não entro num pânico. Mas relativamente seguro. O que é uma zona que é uma zona de conforto relativamente segura? Cara, se você tem um trabalho da escola, da universidade para apresentar para 10 alunos,
a sua vida não tá em risco. É. Não tá em risco, cara. No máximo vai acontecer alguém rir, o coleguinha que não vai muito com a sua cara dar uma risadinha de canto de boca, você ficar extremamente ansioso, extremamente mal. Mas, cara... Vai fazer uma roleta russa. Não, velho. Pô, você não vai botar a faca e fazer assim, tá ligado? Não, é uma situação, Exato. sabe? Então você tem que identificar aquele momento relativamente desagradável e, cara, ir em direção a ele. Que não tem risco à saúde ou à Em vida. direção a ele, entendeu? Mesmo que seja um desconforto e tal. É importante, isso cria traquejo. Eu fiz isso conscientemente várias vezes na Você minha fez vida. demais, cara. Como desafio pra mim mesmo. Exato. Eu tenho que fazer isso, eu Exato. morro de vergonha, morro de medo. Exato, Tanto cara. de falar com a menina que eu tô afim, até Exato, apresentar o trabalho, cara. eu não conseguia. E aí você percebe que hoje o mundo tecnológico e, enfim, ele tá possibilitando tudo pro outro lado. Então, Claro, porra, você não precisa mais chegar na menina, tem um Tinder. Exato. Você não precisa ligar na casa dela como você precisava antes. Exato. E o pai pode atender e você vai ter que falar com o pai. Fala, Exato. por favor, chama a Samantha. Não, pra começar, quem quem que liga hoje, cara? Ninguém É. liga mais hoje, cara. Quem que liga pra pessoa hoje?